Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Êxodo capítulo 36. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos, a quem o Senhor concedeu sabedoria e habilidade para saber como realizar toda a obra de construção do santuário, farão a obra como o Senhor ordenou. Então, Moisés chamou Bezalel e Aholiabe, e todos os homens habilidosos, a quem o Senhor dera a habilidade, e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. O povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam na obra do santuário deixaram o trabalho que estavam fazendo e foram falar com Moisés. O povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o material era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens habilidosos entre os trabalhadores fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, trançado, e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados por artesãos habilidosos. Todas as cortinas tinham a mesma medida, 28 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 dessas cortinas umas às outras e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina na extremidade do primeiro conjunto de cortinas, fazendo o mesmo na borda da cortina que fica na extremidade do outro conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na última cortina do segundo conjunto. As laçadas ficavam opostas umas às outras. Depois, fizeram 50 colchetes de ouro com os quais se prenderam as cortinas uma à outra, para que o tabernáculo formasse um todo. Fizeram 11 cortinas de pelos de cabra como tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas tinham a mesma medida, 30 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Prenderam 5 cortinas a um conjunto e as outras 6 a outro conjunto. Depois, fizeram 50 laçadas ao longo da borda da última cortina de um dos conjuntos, e também ao longo da borda da cortina do segundo conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para unir a tenda, formando um todo. Em seguida, fizeram para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e por cima destas uma cobertura de couro fino. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 10 côvados de comprimento por 1,5 côvado de largura, com 2 encaixes unidos um ao outro. Fizeram todas as armações do tabernáculo dessa maneira. Fizeram 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações para o lado ocidental, a parte de trás do tabernáculo, e 2 armações foram montadas para os cantos de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas em uma única argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação.
Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central que se estendia de uma extremidade à outra, passando entre as armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, com querubins bordados nele. Trabalho artesanal. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos. Revestiram de ouro as partes superiores e as ligaduras das colunas, e fizeram as suas 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, por 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela e prendeu-as nos 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois, fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e as encaixou nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez uma tampa de ouro puro com 2 côvados e meio de comprimento por 1 côvado e meio de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim em uma extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima e com elas cobriam a tampa. Ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa de madeira de acácia, com 2 côvados de comprimento por 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao redor uma borda com a largura de 1 palmo e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos dela, onde estavam os 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda, a fim de que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas de madeira de acácia, revestidas de ouro, para carregar a mesa. De ouro puro, fez os utensílios para a mesa, os seus pratos e os recipientes, os seus jarros e as tigelas nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido, o pedestal, a haste, as taças em forma de flor e os botões do candelabro formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa em um dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços, com os seus botões, formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro as suas 7 lâmpadas, os seus cortadores de pavio e as suas bandejas. Com um talento de ouro puro, fez o candelabro com os seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentassem as varas utilizadas para carregá-lo.
Usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Fez ainda o óleo sagrado da unção e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Êxodo capítulo 38. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos de 3 côvados de altura. Era quadrado, com 5 côvados de cada lado. Fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que foi revestido de bronze. Fez de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias para aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da borda, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e as encaixou nas argolas, nos 2 lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base de bronze com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha 100 côvados de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, tinha 50 côvados de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 50 côvados de largura. Havia cortinas de 15 côvados de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 15 côvados de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. À entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, púrpura e escarlate, obra de bordador. Tinha 20 côvados de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha 5 côvados de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Os seus ganchos e as suas ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo. O tabernáculo, que guarda as tábuas do testemunho, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecidos, azul, púrpura e escarlate. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 29 talentos e 730 siclos, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 100 talentos e 1.775 ciclos, com base no peso padrão do santuário. Um beca, isto é, meio ciclo, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos 603.550 homens recenseados de 20 anos para cima. Os 100 talentos de prata foram usados para moldar as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas dos 100 talentos de prata, um talento para cada base.
Os 1775 ciclos foram usados para fazer os ganchos das colunas, revestir a parte superior das colunas e fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os utensílios do altar, as bases do pátio ao redor e da entrada e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Novo Testamento, Mateus capítulo 23, versículos 1 ao 22. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactérios bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra nos banquetes, os assentos mais importantes nas sinagogas, as saudações nas praças, e que as pessoas os chamem Rabi. Contudo, vocês não devem ser chamados Rabi, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados guia, porque vocês têm um só guia, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, o tornam 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Vocês dizem, se alguém jurar pelo templo, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, está obrigado por esse juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por esse juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.